Estimados telespectadores do Only Bible, na sociedade moderna, onde o amor está murchando e a frieza aumenta, nossos corações enternecem-se ao inteirar-nos, através de notícias ou internet, de atos de sacrifícios sublimes. Num mundo cada vez mais áspero, é precioso o coração que não duvida em sacrificar-se e viver pelos demais. É tempo de compartilhar a graça buscando a mensagem do amor de Deus escondida na Bíblia. Hoje continuaremos examinando sobre o amor que Deus deseja. Vamos meditar na palavra de Deus que compartilharemos hoje. 1 Coríntios 13, 2-3. Em geral, a profecia é a ação de predizer o futuro. Em termos bíblicos, trata-se de falar ou predizer o futuro ao receber a mensagem de Deus sob a inspiração do Espírito Santo, com algum propósito. A profecia não se pode fazer por vontade humana, tal como está escrito em 2 Pedro 1:21, porque nunca a profecia foi trazida por vontade humana, mas os santos homens de Deus falaram sendo inspirados pelo Espírito Santo. É quando uma pessoa fala ao receber a mensagem de parte de Deus mediante a inspiração do Espírito Santo. No entanto, este dom da profecia não se manifesta a qualquer um. Não se dá se não deseja o pecado e não é santificado, porque facilmente pode tornar-se soberbo. Mas o dom de profecia, que se menciona no capítulo do amor, não se refere só ao dom que se dá a uma pessoa específica, como se explicou anteriormente. Refere-se a que qualquer pessoa que crê em Jesus Cristo e entra na verdade, pode conhecer e falar do futuro. Ou seja, sabe que quando o Senhor venha mais adiante no ar, os salvos serão arrebatados e entrarão nas bodas do Cordeiro de 7 anos, e que os não salvos sofrerão a tribulação de 7 anos, e logo irão ao inferno depois do juízo do grande trono branco. Inclusive, se os filhos de Deus têm a capacidade de profecia, ou seja, de conhecer os acontecimentos que se darão no futuro, não todos têm verdadeiro amor. O amor verdadeiro cumpre-se na medida em que desejamos a maldade e praticamos a bondade e a verdade. Mais que nada, se não há amor espiritual, essa capacidade, embora se recebam dons mediante muitas orações, pode corromper-se de acordo com seus próprios benefícios, pelo que não pode preceder ao amor. Além disso, mistério significa o segredo que foi oculto antes dos séculos. A palavra da cruz, como diz 1 Coríntios 1, 18. Porque a palavra da cruz é loucura aos que se perdem, mas aos que se salvam, isto é, a nós, é poder de Deus. A palavra ou mensagem da cruz é a providência que Deus preparou soberanamente antes dos séculos para a salvação da humanidade. Deus sabia que o ser humano pecaria e que iriam à morte, e já havia preparado Jesus que converter-se-ia no Salvador, desde antes da fundação do mundo. Mas Deus manteve este propósito de salvação em segredo. Isto é porque, se o propósito da salvação chegava a conhecer-se, não se poderia conseguir devido à obstaculização do inimigo, o diabo e Satanás. O inimigo, o diabo e Satanás, ao pensar que se matassem Jesus, possuiriam para sempre a autoridade que haviam recebido pelo pecado de Adão, instigaram os malvados para cravar Jesus na cruz. Mas por matar Jesus, que era inocente, o caminho à salvação abriu-se. Embora conheçamos este grande e assombroso segredo, se não o pregamos por falta de amor espiritual, não servirá de nada. O mesmo ocorre com o conhecimento. Quando diz, toda ciência não se refere só à compreensão acadêmica. Refere-se ao conhecimento de Deus, ou seja, ao conhecimento da verdade contido nos 66 livros da Bíblia. Se conhecemos a Deus através da palavra da Bíblia, devemos encontrar-nos com Deus, experimentá-lo diretamente e crê-lo com nosso coração. Do contrário, a palavra de Deus que escutamos e o poder de Deus que vimos ficarão só em nosso entendimento. Ao contrário, esse conhecimento utilizar-se-á para julgar e condenar outros, e usar-se-á para propósitos que não são bons. Portanto, o conhecimento sem amor espiritual também é inútil. Então, o que passa se temos uma grande fé para mover montanhas? Só porque tenha uma fé assim de grande, não significa que seu amor seja grande também. Então, por que a fé e o amor não coincidem? A fé pode crescer ao ver e experimentar as obras de Deus, como sinais e prodígios. Devido a que Pedro viu muitos sinais e prodígios que Jesus realizou, caminhou sobre as águas,
assim como Jesus, embora só fosse por um momento. Mas Pedro não havia recebido o Espírito Santo, nem havia circuncidado seu coração desejando o pecado, pelo que não havia recebido o amor espiritual. Assim, vemos que inclusive negou Jesus quando sua vida estava em perigo. Desta maneira, embora a fé possa crescer através das experiências de fé, o amor espiritual vem, ante tudo, quando se esforça por desejar o pecado com devoção e sacrifício. Tampouco quer dizer que a fé e o amor não tenham relação alguma. Como a fé, esforçamo-nos por despojar-nos do pecado e assim amar a Deus e as almas. Mas embora sejamos fiéis, não importa o muito que nos esforcemos, não importa quantos dons tenhamos, se não há obras para parecermos ao Senhor e conseguir o verdadeiro amor, não teremos relação com Deus. É tal como Jesus disse em Mateus 7:23. Nunca vos conheci, apartai-vos de mim, fazedores de maldade. Assim, se não há amor, embora tenhamos o dom da profecia, e conheçamos todos os mistérios, e tenhamos todo o conhecimento, e tenhamos uma grande fé, não seremos nada. Também diz, e se repartisse todos os meus bens para dar de comer aos pobres, e não tenho amor, de nada me serve. É possível que não haja amor ainda quando se pratica caridade com minhas valiosas posses? Ao final do ano, as organizações locais ou as pessoas doam dinheiro para os necessitados através das estações de rádio e os jornais. O que passaria se os nomes não se fizessem públicos? Não haveria muita gente que pratique caridade apesar disso. Jesus disse em Mateus 6:1-2, guardai-vos de fazer vossa justiça diante dos homens para ser vistos deles. De outra maneira, não tereis recompensa de vosso Pai que está nos céus. Quando, pois, deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para ser louvados pelos homens. De certo vos digo que já tem sua recompensa. Se pratica caridade para ser louvado pelos homens, é possível ser elogiado por um tempo, mas não há recompensa que receber de Deus no futuro. Isto será só uma autossatisfação ou uma jactância. Ao contrário, uma pessoa que pratica uma caridade superficial, seu coração enaltece-se quanto mais elogio recebe. Se Deus abençoasse uma pessoa assim, esta pessoa pensará que é justa e não poderá achar seu coração equivocado. Finalmente, não será de proveito algum, mas dano a si mesmo. Pelo contrário, uma pessoa que pratica caridade, que nasce do amor, não lhe importa se outros o reconhecem ou não, porque crê que Deus, que vê em segredo, lhe recompensará e lhe pagará com bênçãos conforme suas obras. Mas a caridade não só é proporcionar alimentos, roupa, moradia e posses necessárias para viver. Por cima de tudo, deve ser uma caridade que proporcione alimento espiritual e salve almas. Hoje em dia, disse que o papel principal da Igreja é ajudar os pobres, os enfermos e os marginalizados. Por certo, não está equivocado, mas a primeira missão da Igreja é pregar o Evangelho. É salvar muitas almas. O propósito final da caridade da Igreja também reside aqui, portanto, é importante que recebamos a guia do Espírito Santo e atuemos apropriadamente para outra pessoa quando praticamos caridade. A caridade incorreta pode afastar a pessoa de Deus ou levá-la pelo caminho da morte. Por exemplo, se ajuda uma pessoa empobrecida pelo álcool e o jogo de azar, ou uma pessoa que caiu em provas e tribulações, ao haver feito contra a vontade de Deus, só a conduzirá por um caminho ainda mais equivocado. Por isso, na Bíblia, insta-se a fazer caridade no possível às famílias crentes. Claro, isso não significa que não devamos ajudar os que não creem. Devemos praticar caridade aos que não creem e compartilhar o amor de Deus. Mas nunca devemos esquecer que o propósito da caridade é pregar o Evangelho. Também é importante que, no caso dos novos crentes que são débeis na fé, demos-lhes força até que sua fé cresça. Além disso, nos casos de pessoas que têm fé, mas não podem viver de forma independente devido a enfermidades ou acidentes repentinos, no caso de anciãos que vivem sós ou crianças, necessitam-se ainda mais atos de caridade. Se fazemos caridade com amor desta maneira, segundo a vontade de Deus, Deus fará que nossas almas prosperem e nos dará a bênção de que tudo nos vá bem. Espero que vocês, família Only Bible, levem uma vida que glorifica a Deus com boas obras e ações, realizadas com o amor espiritual que Deus deseja, recebendo assim um amor e uma recompensa ilimitados,
tanto nesta terra como no céu. Permitam-me orar por vocês. Bom Pai Deus, disseste-nos que, embora creiamos no Senhor, dediquemo-nos e sejamos fiéis a Ele. E apesar de que pratiquemos caridade e sirvamos, se não há amor espiritual em nós, não é perfeito. Ajuda-nos a examinar se não estamos alardeando de nosso esforço, trabalho e quanto amor verdadeiro estamos conseguindo em nosso coração, cuidando de muitos, em lugares que não se veem. E assim permite-nos alcançar o amor perfeito que tu desejas. Dou-te as graças. Oro em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.